Olá, eu sou Rosa Chaves, doutoranda em Educação da Unifesp de Guarulhos. Apresento hoje o podcast Em Movimentos pela Democracia. Teremos a participação da professora doutora Ellen Souza, coordenadora do grupo de pesquisa Laroie, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras, da Unifesp de Guarulhos. Quando pensamos em democracia, somos interpelados pela questão: temos ou já tivemos, de fato, uma democracia no Brasil? A fala da professora Ellen nos convida a tensionar essa questão a partir e com os olhares das infâncias negras e negres. Denuncia o racismo, o adultocentrismo e o genocídio das nossas crianças. Estes fatos escancaram um cenário não democrático, pois as crianças negras não têm assegurado o direito à vida, de poder circular, de fazer uso das ruas, das escolas, enfim, de estar em diferentes espaços sociais e culturais como as demais crianças. Olá, é uma alegria estar aqui me movimentando junto com vocês. Eu sou a professora Ellen Souza, coordenadora do grupo de pesquisa Laroie, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras, e hoje estou aqui participando do podcast Em Movimentos pela Democracia, tentando discutir um pouquinho aqui sobre necropolíticas, crianças negras, racismo e a nossa democracia inconclusa. Bom, então vamos lá. Eu quero começar a partir da primeira frase do Manifesto da Coalizão Negra por Direitos, que se institui em 2018. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. E aí, enquanto houver adultocentrismo, haverá racismo. Eles estão inevitavelmente ligados, né? Inevitavelmente ligados. A forma com que o racismo foi conduzindo a infantilização dos adultos e adultas e adultos negros e a adultização, hipersexualização das crianças negras se expressa em diversas conjunturas no nosso cenário. Então, para nós, a pátria não foi necessariamente mãe gentil. Aliás, pátria não poderia ser mãe. Esse é um equívoco que o hino nacional comete. Mas a pátria brasileira sempre foi pai hostil à população negra, aquele pai determinadamente ausente das suas funções e absolutamente presente na sua violência e na manutenção dos valores do patriarcado brasileiro, onde todo o desprezo social dele é eivado, fortalecendo valores excludentes que corroboraram com o apagamento das diferenças raciais, transformando-as em desigualdades. Isso é um padrão da população, da sociedade brasileira, transformar diferenças em desigualdades, obliterando as evidências sociais das crianças negras como sujeitos da educação, sujeitos de transformação sociohistórica, o que trouxe uma implicação política para a hipertrofia do racismo, do preconceito, da segregação, da violência mortífera, que avançam e se proliferam a larga escala na sociedade brasileira. Ou seja, sem crianças negras como sujeito de direitos na educação, no currículo, não haverá um currículo social que nos conduza a uma educação de fato antirracista, né? Ou seja, há um apagamento das crianças negras nesse espaço. A gente denunciou isso em um texto relativo à BNCC, tive a oportunidade de fazer com o professor Alexandre Filor de Carvalho. Mas há uma outra denúncia a ser feita. Quando a gente pensa nesses anos de tentativa de implementação de uma democracia, e lá em 88 a gente tem uma Constituição que aponta o racismo como um crime inafiançável e as crianças como sujeitos de direitos, logo em 1990, no Estatuto da Criança e do Adolescente, lendo com bastante calma, nós vamos encontrar referências às crianças indígenas, o que é muito bom. Mas não há nenhuma referência, nenhuma adjetivação a crianças negras ou crianças afro-brasileiras. Há sim um apagamento por oclusão. Isso evidencia muito do que significa uma democracia sem crianças negras. Significa que ela não existe, que ela nunca existiu, que as crianças negras seguem caladas pelo pluripoder do racismo brasileiro.
ou seja, elas não estão presentes sequer nos marcadores que defendem a infância. O não reconhecimento das diferenças que estão postas entre crianças negras e não negras em um país que foi o último da América a abolir a escravidão, em um processo de abolição também inconcluso, equiparar as crianças numa perspectiva universalista é necessariamente manter o racismo e ser absolutamente racista. Todo e qualquer universalismo, em especial para com as crianças negras, mantém esses valores dessa pátria pai hostil do patriarcado brasileiro. É importante pensarmos coletivamente que essa noção de infância universal ela acabou fazendo com que a infância voluntariosa fosse negada às crianças negras, que dela foi suprimida, e não impediu uma infantilização de todos os povos negros. Infantilizar a população descendente de africanos foi uma estratégia justificadora da codependência forjada à base do ferro, chumbo, pólvora e açoite. O discurso de infantilização se relacionou inevitavelmente ao discurso de raça e a idade trata-se de uma construção histórica longe ainda de ser superada. Ou seja, há uma cadeia global de equivalências de sentidos pronta a justificar o apagamento da criança negra como sujeito central de uma história que resiste a rever a lógica de seus acontecimentos, valores e as forças das identidades que insistem em se fixar como uma representação quase que imutável, como o vínculo mais vulnerável de um sistema social. As crianças negras seguem carregando as insidiosas marcas da fantasia e da dominação do racismo brasileiro e sustentando essa ponte. Historicamente, nossas crianças foram e continuam sendo tratadas como trombadinhas, pivetes, pichotes, frutos, então, das mulheres negras que foram vendidas como produtos de exportação, por séculos animalizadas pelo termo mulata. A criança negra, tipificada desde o nascedouro, reduzia-se a um bem de consumo interno para uma sociedade forjada nos valores higienistas. Isso foi denunciado, reavaliado, recolocado desde Abdias do Nascimento até aqui a Coalizão Negra por Direitos, quando a gente pensa que enquanto houver racismo, não haverá democracia, certo? A exploração sexual das mulheres negras, a noção de embranquecimento da raça foi desde sempre uma estratégia genocida que segue, nessa circunstância mais idílica da nossa sociedade, tipificada desde a colônia escravocrata. A superioridade da pessoa não negra, por vez, é vista como dominadora em todas as ordens e possibilidades, porque é uma perspectiva adultocentrada. O não negro entra nessa perspectiva de dominação, inclusive do adulto negro também. Acho que há um marco que nos impulsiona a pensar a condição atual ainda, que vai reverberar e muito nessa discussão aqui, que é a situação do Miguel Otávio, e que a gente possa aproveitar esse movimento pela democracia e pedir justiça por Miguel. Se houvesse democracia para as crianças negras, talvez acontecesse com Miguel o que aconteceu com Henri Borel, que todos se lembram que seus assassinos foram condenados, e uma lei também de proteção a essa criança, que um caso que não demorou a se resolver, felizmente. Mas, infelizmente, o que acontece com a situação, com a memória de Miguel Otávio, que em 2 de junho de 2020 foi morto aos 5 anos de idade, ao sofrer aquela queda lancinante do 9º andar do edifício Torres Gêmeas de Recife. Naquele dia, a mãe foi obrigada a trabalhar. Todos se lembram. Não tem como esquecer, porque foi no pior momento da pandemia. E ela o levou consigo para o trabalho. Ao sair para passear com o animal de estimação dos seus empregadores, o seu filho, que ficou sob o cuidado provisório de Sari Corte Real, foi autorizado a entrar sozinho no elevador. E ela, não contente, apertou o botão. Essa criança dirigiu-se sozinha ao 9º andar. Naquele ambiente, despencou e morreu. Sari Corte Real, no limite, assassina Miguel Otávio. E não há nenhum tipo de punição para essa pessoa. Não há uma união dos movimentos sociais também em torno disso. E eu vou continuar fazendo essa pergunta. De quem é a responsabilidade pela morte de Miguel Otávio? Cadê o movimento feminista como um todo? E eu não estou falando movimento de mulheres negras. A esquerda brasileira, em torno desse caso. O movimento LGBTQPIA+, em torno desse caso. Ou Miguel.
é uma responsabilidade exclusiva do movimento negro. Ele não é um cidadão de direitos posto pela Constituição de 88? Não, ele não é. Porque ele também não está lá destacado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que pensa uma criança universal. E ao pensar uma criança universal, não considera a existência da criança negra. E aí a gente chamou essa circunstância de complexo de Miguel Otávio, que poderia ser definida como essa capacidade racional ou não, consciente ou inconsciente, do adultocentrismo banalizar os riscos aos quais as crianças negras estão submetidas, ao ponto de morrerem desse modo gratuito, estúpido, violento, irresponsável e absolutamente negligente. Tal complexo diz respeito às desigualdades sociais herdadas desse sistema colonial que testa o tempo todo a vida passiva de morrer. Num caso, quase que majoritariamente mães, pais e responsáveis negros, periféricos, servidores são compelidos a uma mão de obra barata, instável, precária, arriscada, sujeitos todos, como Mirtes, aos caprichos dos seus senhores, que veem a vida de suas filhas e filhos ceifadas por balas perdidas, violência policial discricionária, racismos reificados e eletivos, descasos dos poderes públicos e a supressão de oportunidades sociais equânimes para essa população. Acrescento ainda a situação um mês antes de Miguel Otávio, lá em 2020, de João Pedro, que teve a casa alvejada por 60 tiros de fuzis. Atingiu João. Pura e simplesmente porque ele estava numa casa de região periférica com piscina. Nós fomos obrigados a ver os pais do João chorar por terem lutado para ter uma piscina em uma cidade absolutamente quente, em um estado absolutamente quente, porque foram interpretados pela polícia como traficantes. E ainda que fossem, não são. Ainda que fossem, que direito teria a polícia militar de atirar 60 vezes contra crianças? Ah, tá, porque eles não viam crianças. Mas eles são crianças? Não, são crianças negras. Ainda estão identificadas com essa perspectiva de objetificação, animalização e falta absoluta, por meio da animalização, de possibilidade de serem enxergados como cidadãos. Eles não aparecem nem no ECA, eles só aparecem como alvo da polícia. A gente precisa falar sobre isso e repensar sobre qual é a nossa agenda. Uma política antirracista é uma política anti-adultocentrismo. É uma política que destaca a criança negra, traz ela para a centralidade desse debate, reconhece as diferenças para aí sim combater toda e qualquer desigualdade. O nosso povo tem uma agenda política pensada, descrita para a infância e não é de hoje. Ela sempre foi pensada. Então eu termino aqui com uma poesia. Que essa poesia possa servir de inspiração para essa democracia que todos, todas e todes almejamos. Ela se chama Olhando no Espelho. E ela se inspira em Oxum, que é o orixá que efetivamente guarda as crianças, se relaciona com o nascimento, se relaciona com esse tipo de compreensão. Que a gente possa olhar para as crianças negras como Oxum olha para esse espelho e as vê. Que a gente possa vê-las e reconhecer a sua capacidade de nos reinterpretar e de fato, criar uma nação onde haja democracia. Que a gente possa ouvi-las, que a gente possa senti-las, que a gente possa percebê-las, que a gente possa reconhecer a agência presente nelas, como Oxum reconhece ao olhar no espelho e na poesia de 1983, trazida por Abdias do Nascimento, que eu peço a licença para ler um trecho. Assim, juntos e sem nome, devemos continuar nosso sonho, reinventando as nossas letras, recompondo nossos nomes próprios, tecendo os laços firmes nos quais o riso alegre do novo dia enforcaremos os usurpadores da nossa infância. Para a infância negra, construiremos um mundo diferente, nutrido ao axé de Exu, ao amor infinito de Oxum, à compaixão de Obatalá e à espada justiceira de Ogum. Nesse mundo, não haverá trombadinhas, pivetes, pichotes e capitães de areia. Só haverá crianças que têm as suas diferenças e as suas singularidades respeitadas, não é? Que seja assim, que possamos reconhecer a agência das crianças, que possamos experienciar o mundo junto com elas e não apenas por elas, que possamos lutar por uma verdadeira democracia,
que o exercício do poder da maioria seja conclamado e que nós possamos nos indignar com as mortes de João Pedro, de Miguel, também de Isabela Nardoni e também de Henri Borel, que citei, e que essas mortes sejam punidas como são as mortes quando a gente encontra relativas às crianças brancas. Que a indignação nos mova, que o riso das crianças nos alerte e que a gente tenha, de fato, uma sociedade justa, equânime, igualitária, que só é possível se olharmos com as crianças negras. Um grande abraço, né? Uma plenitude aí de movimentos para esse podcast, que juntos nós possamos encontrar mais possibilidades de anúncios, que nós possamos brincar como fazem as crianças, que nós possamos sorrir como fazem as crianças e debochar da cara do patriarcado e continuar reexistindo e transformar de verdade essa pátria pai hostil em uma pátria das crianças, rindo, brincando, alegrando e, sobretudo, com direito ao futuro. Que nossas crianças tenham direito ao futuro resguardados e que nós possamos romper com o complexo de Miguel Otávio e criar outros complexos, que os complexos sejam o do brincar, o do alegrar, o do cantar e, sobretudo, o do pensar outros possíveis. Um grande beijo. Até mais.